Olá, meus amados, muito boa tarde, aos que já estão ligados aqui, sintonizados conosco. Hoje nós temos um convidado muito especial, né? Uma pessoa que amamos, trabalhamos juntos. Pastor Gilmar, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui compartilhando a telinha junto com o mundo inteiro. A paz do Senhor, apóstolo, muito obrigado pelo convite, estar aqui com o senhor que foi o nosso pastor aqui na cidade de Bienne, na Suíça. Nós temos boas lembranças da sua vida e eu me sinto muito feliz de estar aqui, poder compartilhar com o senhor esse momento, né, que tão esperado por nós, porque amamos a sua vida, amamos a sua família, e o senhor esteve aqui, penso que mais ou menos mais um ano atrás, pregando aqui, foi uma benção, e esperamos o senhor aqui novamente, está nos abençoando aqui no ministério. Vamos ver qual é a possibilidade de nós estarmos aí novamente, aí com vocês, é uma bênção, sempre eu recordo esses momentos tão maravilhosos, né? Eu estava falando aí com os irmãos, alguns irmãos que trabalhamos juntos, foi como, ainda diácono foi, e depois foi para presbítero, e daí foi só sumindo, hoje está trabalhando, foi no Brasil, voltou, mas pastor Gilmar, fala um pouquinho quem é pastor Gilmar, para que as pessoas conheçam, depois a igreja onde tu está pastoreando hoje. Amém. Fala um pouquinho, fica à vontade. Amém. Eu me chamo pastor Gilmar Rodrigues, né? Vim aqui para a Suíça para jogar futebol, era jogador de futebol no Brasil, profissional, vim para cá para jogar futebol, e Deus mudou os planos, graças a Deus por isso, mudou a minha vida, me tornando hoje um pastor, e eu tive o prazer de congregar com o senhor, fui obreiro, fui ali diácono quando o senhor chegou, depois fui consagrado a presbítero, depois fui ser seu co-pastor, e eu me sinto muito feliz de ter trabalhado com o senhor. Eu sempre digo que, não jogando rosas, né, mas o senhor foi o pastor que mais me ensinou na igreja, o pastor com coração sincero, um homem de Deus, um homem humilde, um homem sincero na obra de Deus, e no ministério que nós trabalhamos junto, de todos os pastores que passaram ali, eu tive o prazer de aprender mais do seu lado. Isso eu falo para todos os obreiros que conheceram o senhor, e isso é de fato, eles conhecem, sabem que eu falo sempre isso. E hoje nós estamos aqui na cidade de Bienne, pastoreando a igreja da Assembleia de Deus e Restauração em Cristo, e tem sido uma benção estar aqui nessa cidade, uma cidade que eu moro aqui já há 24 anos, entre as idas e voltas do Brasil, 24 anos aqui na Suíça, fazendo a obra de Deus, e me sinto feliz de compartilhar com o senhor esse momento aqui. Que maravilha, eu lembro esses momentos maravilhosos, né, onde a igreja teve um disparo, coisa linda, né, naquele momento nós estávamos lá em cima, na escola, lembro, no primeiro andar, quando começou a igreja a ganhar... Hospital. Isso, quando começou a igreja a ganhar aquele corpo, já com os louvores, aí veio a dificuldade das pessoas fazendo barulho, Deus abriu outra porta, e aí fomos trabalhando, mas né, está na frente do pastor Gilmar, mas o pastor Gilmar foi uma pessoa que desde o começo, sempre envolvido na obra, né, sempre tivemos aquelas coisinhas como o ser humano tem, né, às vezes alguma coisa fala, né, assim, mas sempre trabalhando juntos, e hoje é uma alegria ver realmente o trabalho que tu está desempenhando, o trabalho que ele está desempenhando ali na cidade de Bienne, na igreja muito linda, parabéns pelo teu trabalho, pelos obreiros que estão ao teu lado. Olha, vocês que estão aí do lado do pastor Gilmar, vocês têm um homem de Deus, um homem que tem um coração realmente na obra, sempre não existe momento difícil, não existe tempo ruim, é para fazer, vamos fazer, e isso aí eu sou grato a Deus por o homem de Deus que tu era e que hoje continua sendo. Amém, glória a Deus. Por volta de Jesus, né? E nós vamos estar assim aí convosco, cooperando, quando for a oportunidade, nós estamos na Suíça. Amém.
conosco. Pastor Gilmar, hoje nós estamos aqui e com um tema realmente que abrange várias áreas, mas hoje será o primeiro de muitos, os desafios da igreja. Tu, como um pastor, cada nação tem as suas dificuldades e os seus embates, vamos falar assim, para a propagação do evangelho. Prontos, nós tivemos muito tempo aí, o tempo que nós tivemos aí foi um impacto, mas hoje tu voltou. Fala um pouquinho daquele tempo para o tempo atual e quais são os desafios hoje que a igreja tem que enfrentar, porque os desafios são completamente diferentes daquele tempo que nós estávamos aí servindo. Os desafios hoje são muito diferentes. É verdade, apóstolo. A igreja, bom, nós temos o desafio aqui da Suíça, né? Mas temos o desafio mundial, o desafio das igrejas nos dias de hoje, onde a igreja tem enfrentado muitas dificuldades a respeito dos ataques, né, do inimigo, que hoje, eu sempre digo, a Bíblia diz que os nossos inimigos estão dentro da nossa própria casa. Então, o inimigo conseguiu, de uma certa forma, colocar uma igreja contra outra, um ministério contra outro, um pastor contra outro, um apóstolo contra outro, numa disputa. A igreja tem que entender que nós somos um povo de Deus, nós devemos trabalhar em unidade, em união, em unidade do corpo de Cristo, não como uma disputa, não com a concorrência. Então, eu acho que o maior inimigo da igreja hoje é a própria igreja, os próprios irmãos, né, que pelejam um contra o outro. A gente não vê uma disputa assim no meio de outras religiões, mas infelizmente no meio do povo de Deus há essa disputa. É claro que tem muitas coisas erradas no nosso meio, tem muitas coisas que realmente a gente não deve estar de acordo com alguma linha e visões de alguns ministérios, porém nós temos que saber lidar com esses extremos dessas igrejas que tem acontecido muito no mundo afora, que o inimigo conseguiu aquilo que diz lá no livro do apóstolo Paulo a Timóteo, que nos últimos dias muitos fugirão da sã doutrina, sentirão coceira no ouvido, não aguentarão a sã doutrina e darão ouvido a ensinos enganosos. E é isso que tem acontecido muito nos dias de hoje. Então é um desafio grande manter as pessoas, trazer as pessoas para a leitura da palavra, a oração, não retirar os marcos antigos da obra de Deus, porque eu sempre digo aqui na igreja que nós não fazemos aquilo que dá certo, nós procuramos fazer aquilo que é certo. Então, hoje em dia, tem sido difícil. Antigamente, a gente se convertia para ler a Bíblia e orar. E hoje em dia está muito difícil fazer o povo ler e orar, buscar a presença de Deus. Então, é um desafio grande, não retirar os marcos antigos que os nossos pais colocaram. É verdade, essa é uma área, eu creio que é a área mais abrangente, vamos dizer, de todas as dominações. Hoje está havendo essa dificuldade de o povo se unir na oração. Existe hoje uma abertura, né, assim isso tu falou, isso é verdade, entre ministérios que deviam estar unidos, porque Jesus não vem buscar um ministério, Jesus vem buscar uma igreja, a sua igreja, e a sua igreja vem da Assembleia de Deus, vem da Batista, vem aquelas que proferem a fé verdadeira, ainda que tenha um nome de placa diferente. Não é a igreja, vamos falar assim, que da Assembleia de Deus, pastor, fulano de tal, vai subir, não. É a igreja, dentro das igrejas, das várias denominações, está a igreja de Cristo. E essas igrejas, então, a unidade realmente sadia, hoje nós temos dificuldade em encontrá-la, isso é uma realidade. Então, esse é o primeiro desafio, o desafio foi logo chave, é a dificuldade que nós estamos enfrentando para que o povo busque a Deus na leitura e tenha uma vida consagrada de oração a Deus, que é o fundamental para quem quer vencer na vida, né? É verdade. Hoje nós temos, hoje existe um liberalismo bíblico,
né, dentro das igrejas, dentro do meio evangélico, e esse liberalismo ele é muito perigoso, porque existem os extremos, né? Eu sempre digo assim que os extremos, eles são muito perigosos, porque a gente vê uma igreja liberal, uma igreja que há uma liberalidade de tudo é aquele negócio, a ultra graça, né? Aceitam tudo, venha como está e permaneça como está. E hoje tem igreja por aí que já tiraram, já não existe mais pecado para essas igrejas, já não existe mais uma vida de renúncia, aceitam tudo e não existe renúncia. Então, é muito difícil. Aí nós procuramos, porque a palavra de Deus, se não haver renúncia, se não haver uma vida de santificação, a Bíblia diz, sem santificação ninguém verá a Deus. Então, tem sido difícil não digo que nós somos os melhores pastores, mas procuramos ter uma igreja que não retirou os marcos, né? Não retirou a santidade, a obediência, a graça de Deus, ela está aí para salvar, a graça de Deus está aí para nos libertar, mas nós temos que voltar um pouco atrás, porque antigamente não é um saudosismo, não é uma coisa de só ficar pensando no passado, mas eu acho que está difícil de guardar as coisas antigas que os nossos pais nos ensinaram. O evangelho de 30 anos atrás já não é o mesmo evangelho de hoje, que nós pregamos, que muitos, às vezes nós até nos deixamos levar por essa facilidade como pregador, mas graças a Deus eu sempre volto atrás e sempre estou ministrando aquilo que os nossos pais nos ensinaram, que é para não deixar a igreja dispersa, a igreja achando que só tem que conquistar, que só tem que ter visão aqui para a terra, porque hoje, né, a gente encontra muito os pastores coach, né? Que só prega, só tem só uma mensagem assim de ego, massageio de motivacional, de motivação para o pessoal, nunca tem uma mensagem sabe, de renúncia, uma mensagem que venha de simplicidade, uma mensagem de pecado, não é sempre uma mensagem que venha massagear o ego, como o senhor acabou de falar. Então, as pessoas procuram esse tipo de igreja, essas igrejas estão lotadas, essas igrejas estão cheias, porém, a primeira chuva que vem, o primeiro temporal que vem, será que essas pessoas estão firmadas na palavra de Deus, estão firmadas na rocha para permanecer durante as crises e a dificuldade? Porque a igreja passa por luta, a igreja passa por dificuldade, por situação difícil, mas se a gente estiver firmado na palavra de Deus, é mais fácil lidar com as situações adversas, né? E essa é um desafio, o desafio depois de trazer um povo a leitura da palavra, porque é a palavra de Deus que vai fazer com que as pessoas entendam que há necessidade de se arrependerem, né, de aceitarem a Cristo e se esforçarem para terem uma vida diferente, uma vida agora transformada, uma vida agora servindo a Deus. Não pode ser a vida que outrora tinham, né? Se a pessoa disse se roubava, não rouba mais, se pecava, não peca mais, se adulterava, não adultera mais, enfim. Então, existe uma transformação radical. E essa transformação, eu não acredito, pastor Gilmar, que um evangelho que hoje é pregado em muitos lugares de facilidade, que venha a fazer mudança na vida das pessoas. Porque o evangelho, sim, faz mudança, mas quando ele é pregado na sua plenitude, né, que causa um impacto na vida das pessoas, né? E quando esse impacto é feito na vida das pessoas, as pessoas param, pensam e realmente começam refletindo, eu preciso aceitar a Cristo. E hoje, em muitos lugares, às vezes eu como homem, tenho vergonha de ver certas coisas que estão acontecendo em certas igrejas. Eu como homem. E eu fico pensando, como Deus vê isso? Deus pode ver isso diferente de nós, porque ele é amor, mas ele está vendo, eu penso assim, se não houver conserto, não vai entrar. Não vai entrar, pastor Gilmar, porque você não vai contar a sua palavra. Então, o que ele propôs, eu estava falando desses dias com alguém e disse, mas será que Deus vai destruir? Não, olha, Deus não destrói o justo com o ímpio, não. Deus tira o justo e depois destrói. Aconteceu isso, Sodoma e Gomorra, né? É verdade. Ele pediu para que, se houvesse 50, foi descendo e que só teve Ló.
né? E isso simboliza que muitos estão esperando a volta de Cristo. E quando chegou ali o anjo para destruir Sodoma e Gomorra, ele disse, escapa, não olhes para trás. Então, ele andou, mas a esposa dele disse que olhou para trás e se fez em estátua de sal. Quer dizer que tem pessoas que o evangelho ainda não foi totalmente liberado no coração delas, porque elas têm travado o coração. Quando chegar realmente isso que tu está falando, as dificuldades, será que elas suportam dificuldades, estão enraizadas? Vai acontecer isso. Então, esse evangelho, eu continuo sendo aquela pessoa quadrada que sempre foi, né? Aquela pessoa eu também. rija, né, com o evangelho. Por quê? Porque esse evangelho que tem me sustentado. Amém. Esse evangelho, às vezes, não interessa um prega ou outro prega, e quando uma pessoa prega e prega a palavra, ele bate para um lado e bate para o outro. E quando vai ouvir alguém, que Deus usa alguém para falar com ele, vai, vem, apanha calado, glorifica. Esse é o evangelho. É verdade. Ou seja, o cara está todo desconcertado, continua nessa bagunça e está tudo bem, Deus te ama. Não, isso não é evangelho. Bem. Outro dia eu recebi uma irmã na igreja, a irmã queria falar comigo, e ela falou para mim assim, pastor, olha, eu gosto muito de vir aqui na igreja, eu gosto muito do senhor, eu gosto muito da sua mensagem, mas eu quero dizer, pastor, que o senhor, tem hora que o senhor fala muito duro, tem hora que o senhor fala muito difícil, aquela palavra dura, é uma nova convertida, né? E eu falei para ela assim, então, irmã, ela está no lugar certo. Ela falou, tem hora que eu me sinto muito mal aqui na igreja, eu me sinto mal, eu venho, eu me sinto mal. Eu falei, então, que bom que a senhora se sente mal. Eu falei mesmo assim para ela, porque eu falei, se a senhora se sentir só bem aqui na igreja, tem alguma coisa errada. Porque aqui na igreja a gente vem para que a palavra de Deus tem que ter efeito na nossa vida. Se a palavra de Deus não corta em nós, então tem alguma coisa errada. Eu falei, que bom que a senhora está se sentindo mal aqui na igreja, em alguns momentos. Porque eu sei que tem coisa na sua vida que tem que ser tratada, tem coisa na sua vida que tem que ser poldada, e a palavra de Deus está aqui para poldar, está aqui para nos cortar, tirar aquilo de nós, para nos limpar, para tirar aquilo de nós, que é aquilo que não agrada a Deus. Aí eu expliquei para ela entendeu, né? Eu falei, isso só vem assim, porque as pessoas, é interessante que hoje as igrejas, elas estão se enquadrando com o mundo. Ela está trazendo coisas do mundo para dentro da igreja para que as pessoas se sintam bem dentro da igreja. E é o contrário, as pessoas têm que vir do mundo e encontrar a diferença dentro da igreja. Exatamente. Tem que ver a mudança na igreja se transformar no mundo para trazer as pessoas para a igreja. Eu não trabalho assim. Eu tenho dito aqui para os irmãos, eu gosto de festa, tudo bem, tem que ter festa e tal, mas a igreja é um lugar de culto, de cultuar a Deus, um lugar de buscar a Deus, um lugar de adorar a Deus. Então, as igrejas estão fazendo esse tipo de coisa, são igrejas que... eu sei que há um conflito de gerações. Hoje, as gerações dos pastores de hoje não é a mesma geração do passado. Tem um grande conflito, e conflito dentro de família, de gerações. A nossa geração, a quem tem mais de 40 anos, sabe que há um conflito, né? E mesmo dentro da casa de Deus, a gente vê igrejas por aí, como eu já vi, igrejas que na hora do batismo, a pessoa aluga um tobogã, eu não vou falar aqui o nome de igreja, né, porque não convém, mas sobe no tobogã, desce, quando desce na piscina está batizado. Então as pessoas estão banalizando aquilo que é sagrado, banalizando as coisas sagradas. Então a igreja, as pessoas falam assim, a igreja sou eu. Não, a igreja não é você só. A igreja é um ajuntamento de pessoas que se torna o corpo de Cristo. Ninguém sozinho é igreja. Então aí acontece, então não tem que valorizar o templo. Jesus valorizou o templo. As coisas do templo são consagradas para Deus. Nós estamos ali em consagração, e quando a gente banaliza as coisas sagradas, aquilo perde o valor para as pessoas, aquilo deixa de ter valor espiritual. Então, se a gente banalizar aquilo que é sagrado, o que será mais sagrado? Um batismo, que é algo sagrado, que é uma liturgia que nós devemos ter, não pode tirar. Aí você vê pastores batizando de sunga, pastores batizando no tobogã, né? Banalizando as coisas, aquilo que é santo. Então, eu digo, não dá, a nossa própria luta está entre nós mesmos, porque são os últimos tempos.
E nos últimos tempos, muitos surgirão com falsos ensinamentos e usando a própria palavra de Deus para confirmar, para dar autoridade àquilo que é banal, aquilo que não é sagrado, aquilo que não agrada a Deus. É real, isso é uma verdade, e cada dia que passa, mais dificuldade. O pastor Gilmar, a apostasia não chega sem o esfriamento. Então, isso vai causar o esfriamento, até em crente que é firme, crente que não abre mão, está cedendo e está entrando na apostasia. Eu me lembro, na nossa época, não somos tão velhos assim, mas na nossa época, eu me lembro que as pessoas tinham temor de estar em pecado ou de estar errado e entrar na igreja. Tinham medo, entre aspas, aquele temor, eu vou com o erro e Deus vai falar, Deus já vai, como acontecia muitas vezes no nosso meio, mas as pessoas tinham temor e elas se vinham para a igreja para se consertarem com Deus. Quantas vezes não nos procuravam por isso ou por aquilo, olha, acerta e tal. Então, hoje o que acontece? As pessoas estão no erro, continuam no erro, porque o temor está saindo. E o que acontece? A igreja começa, se o pecado entrar na igreja, ela perde a conexão com Deus. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Então, se o pecado está dentro da igreja, tem que ser combatido, para que o pecado saia, não a pessoa. O pecado saia e haja a plenitude de Deus dentro da igreja. E isso é um desafio hoje dos últimos tempos. Um desafio para a igreja hoje é realmente mostrar às pessoas que a transgressão delas não só implica na vida delas, como implica na vida da igreja e posteriormente a sua salvação. É verdade. É verdade. Nós estamos vivendo num tempo, quando a Bíblia diz assim que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas essa iniquidade não é dos crentes, porque normalmente os crentes nós não somos pecadores iníquos, no sentido que vivemos praticando. Essa iniquidade vem do mundo. Só que nós que estamos na igreja olhamos essa iniquidade e esfriamos. E essa iniquidade vindo para dentro da igreja, vindo através de muitas... Eu digo na igreja que hoje tem um Jesus para cada tipo de situação, tem um Jesus para cada tipo de igreja. Aí eu falo assim, cuidado para quando Jesus que você encontrar não seja o Jesus da Bíblia, Cuidado com o Jesus que você está servindo, não seja o Jesus da Bíblia, porque o Jesus que eu sirvo, ele permite isso, o Jesus que eu sirvo, ele é da ultra graça, Esses dias agora, eu não vou falar o dia, mas foi agora há pouco, uma pessoa falou, o pastor que eu estou ouvindo, ele prega graça, é graça. Só porque em alguma situação lá atrás, eu chamei a atenção dessa pessoa de um pecado dessa pessoa. Então as pessoas querem usar, Paulo disse, não use da graça para dar lugar à carne. Exatamente. Sabe, porque em muitas igrejas por aí já não existe mais o pecado. Já estão dizendo que pecado não existe. Então assim, tem sido uma luta constante e assim, a Bíblia diz, aquele que quer viver piamente no Senhor, padecerá perseguições. Então, uma igreja onde o pastor prega a verdade, ela tem dificuldade de crescer, mas ela cresce. Pela graça de Deus, porque Deus chamou, ela cresce. Às vezes as pessoas olham a multidão de pessoas que tem naquela igreja, na igreja A, na igreja B. Eu não estou aqui como crítica, eu não estou aqui, claro, ou como inveja, não é isso. Porque eu tenho certeza, eu sei em quem me chamou, eu sei que eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que ele é poderoso para fazer em mim o seu querer, Mas a gente vê a multidões em muitos lugares por aí, mas são pessoas, às vezes, que não têm compromisso. Não tem compromisso, o pastor não acompanha, o pastor não sabe quem é, o pastor não conhece a família, não conhece a ajuda, está só ali pregando e não conhece as pessoas. Então, a Bíblia diz que os verdadeiros pastores conhecem as suas ovelhas, e as suas ovelhas conhecem o seu pastor. Então, não tem sido fácil, pastor, apóstolo, esses últimos momentos de pastores, verdadeiros pastores, pastorear a igreja de Cristo. Não tem sido fácil, porque é um combate, às vezes, interno mesmo, com aquelas pessoas que se dizem crentes, evangélicos, Esses dias eu falei na igreja que as pessoas hoje em dia falam assim,
Muitos atores de televisão e pessoas famosas no Brasil, elas vão para a televisão e falam assim, eu sou cristão, porque é um cristão universal, é um cristão que pode ser um católico, que pode ser um espírita, que pode ser um kardecista, ele é cristão, então um cristão que abrange tudo. Ele diz que ele é cristão porque ele tem vergonha de dizer que eu sou um evangélico, porque a vida dele não condiz com o evangelho de Cristo. Aqueles atores, aqueles cantores, né? É interessante e a gente pega, eu não vou citar nome, mas o senhor me conhece, sabe que eu sou nordestino e eu vou para cima, eu tenho uma palavra dura, né? A gente pega por aí, o Wesley Safadão, eu falo sempre na igreja, me perdoe falar, não sei se podem falar nome, me perdoe a falta de ética aqui, mas só para colocar nome aos bois, como diz no Brasil. Você pega um Wesley Safadão, aí se converte, mas continua fazendo safadeza, ou cantando safadeza. Então, desculpa, não se converteu, porque não estou aqui como juiz para julgar, mas a Bíblia diz, pelos frutos conhecereis a árvore. Exatamente. Não é dando esmola, não é você, sabe, fazendo obras sociais que eu tenho direito à minha salvação. A nossa salvação, ela é pela a graça em Cristo Jesus. Quem salva é uma pessoa, e essa pessoa é Cristo Jesus. E ele salva quem ele quer. Porém, pelos princípios bíblicos, pela a palavra de Deus, exemplo, uma prostituta que se converteu, você conhece, sabe que aqui como em Portugal, aí, tem muitas prostíbulos. E as prostitutas estão lá ganhando o dinheiro dela, fazendo a prostituição. Quando elas se convertem, então não precisam parar de se prostituir, porque é o trabalho delas. Mas é claro que quando elas se convertem, elas têm uma mudança de vida, elas vão parar de se prostituir, porque elas se converteram a Cristo Jesus e elas estão uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas só fazer uma comparação com esses cantores, com esse pessoal que trabalha são famosos. E que não deixa de fazer aquelas coisas, porque ou a gente há de agradar a Deus ou há de agradar o mundo, né? O vendedor de droga e os traficantes que se convertem, já falam assim, meu trabalho é vender droga. Ou para ou não para, ou se converteu ou não se converteu. Aí os frutos vão mostrar se há verdadeiramente uma conversão ou não, né? Se a pessoa diz, eu sou de Jesus e a vida dele continua sendo igual, alguma coisa está errada. Jesus não entrou na vida dele. É verdade. Se Jesus entrar na vida, seja ela qual for, existe uma mudança, existe uma transformação. A vida não pode continuar da mesma forma que ela estava, ou no mesmo caminho que ela estava caminhando, porque Cristo não permite as coisas erradas dentro da vida das pessoas quando entra. Eu ouvi uma vez um senhor falando e dizendo assim, aceitei Jesus, mas se eu passar a prova e se o diabo vier me tentar e bater na porta e quiser entrar no meu coração, aquele pastor daquela fosse assim para ele, não tem problema não, se ele bater na porta do teu coração, não tem problema não, Jesus vem abrir ele e expulsa ele de lá. Então, isso é uma realidade. O coração, se Jesus vive dentro, as coisas do mal não podem entrar dentro do coração. Se o coração está cheio de maldade, Jesus não está dentro, Jesus está fora. Hoje, lamentações, né? Lamentações, filho meu, abre o teu coração, eu estou batendo na porta. Tal. É verdade. Hoje, um dos grandes desafios é o egocentrismo, né? A pessoa no centro de tudo. Então, é tudo eu, é para eu, o que é que eu vou ganhar, o que é que eu vou receber. Olha, é o homem no centro de tudo. Então, a gente já tira pelos louvores. Eu tenho, graças a Deus, que o nosso grupo de louvor aqui, eu tenho o pastor Nilson, que o senhor conheceu, e ele é o líder do grupo de louvor, e graças a Deus que ele vigia muito nos louvores. Então, os louvores que tragam adoração a Deus, louvores que o nome do Senhor venha a ser exaltado. Porque na maioria dos louvores, eu sei que há momento, sim, há momento que tem que ter um louvor que sabe, que venha falar conosco, um louvor que venha... claro, tem momento que a gente tem que ser consolado. Eu não quero ser aqui hipócrita, dizer que nós não louvamos a Deus louvores que não venham trazer uma autoestima, porque é o momento que a gente precisa dessa autoestima. Sim. Saber que nós somos amados por Deus, saber que Deus está cuidando de nós, mas não pode ser só isso.
O que eu falo aqui para os grupos de louvor é que os louvores, a maioria deles tem que ser em adoração, em exaltação a Deus. A Deus. Né? A Deus a honra, a Deus a glória, a Deus o louvor. Uhum. Então, mas hoje, não. Hoje, se a gente pegar a maioria dos louvores que são lançados, e graças a Deus, eu vejo uma mudança, sabe? De uns anos para cá, os louvores, eles têm sido mudado a letra. Eu vejo louvores no Brasil que são louvores mais de mostrando quem é Deus, da grandeza de Deus, porque há alguns anos atrás, a maioria dos louvores era só exaltação para o homem. Mas hoje eu já vejo a diferença. Hoje eles já estão entendendo que esses louvores não causaram aquela... As pessoas estão abrindo os olhos, estão abrindo o coração, entendendo, não, olha, o louvor tem que ser para Deus. Então, eu vejo uma mudança, eu vejo que Deus está mudando, e esse egocentrismo que o homem está... Porque é isso que faz destruir o homem, porque foi isso que o diabo quis ser, né? Maior do que Deus, quis ser, sabe, colocar o trono acima do trono de Deus, e foi lá que ele caiu, foi ali que Deus derrubou. Ele nem começou a subir, Deus já derrubou, né? Porque não tem, a Deus seja a honra, a glória, ele é o louvor. Então, tem sido esse desafio que a gente tem encontrado na obra de Deus, né? Sim, assim, tem coisas que, como é que eu digo, que, pastor Germán, a gente sabe, pessoas que levam mais tempo a assimilar a salvação, né? O exemplo diz que o Wesley Safadão aceitou Jesus, né? Agora, uma coisa, existe aí depois, não é? Se usou aqui o exemplo do Wesley Safadão, não é contra o Wesley Safadão, existem pessoas, eu vou dizer aqui um exemplo, por exemplo, Luciano, ele aceitou Jesus e abandonou música secular, até onde eu sei. Uhum. Ele cantava juntamente com o Zezé, e ele tem os seus próprios hinos, os seus próprios louvores, ele exalta a Deus. Então, se vê que houve realmente uma entrega e uma mudança. Agora, tem pessoas que estão mais enraizadas e que levam mais um tempo para poder sair. O que eu quero dizer, então, esse momento, a gente tem que agora analisar no conjunto se houve realmente um esforço para uma mudança, está se mudando ou continua no mesmo estágio. Se está no mesmo estágio, depois de um tempo, quer dizer que realmente, então, não foi uma conversão. Mas se houve realmente uma entrega, e depois dessa entrega, para hoje, houve uma pequena mudança, tem pessoas que são curadas ou são transformadas num abrir e fechar de olhos. Há outras que têm que se trabalhar quando tem traumas do passado, traumas da infância, e que precisam de ajuda. Então, leva um tempo até que a pessoa rasgue o coração e Deus possa entrar e limpar. Mas não é que, não estamos aqui falando que, denigrindo a imagem do Wesley Safadão, que isso fica bem claro, é um exemplo que realmente, quando se entrega, tem que haver uma mudança, né? A pessoa se entregou e tem que haver uma mudança, porque não pode continuar do jeito que está. Esse é um exemplo. Se ele se entregou, ele tem que agarrar e dizer, olha, vou abrir mão da música secular e eu vou servir a Deus e vou louvar a Deus e enfim, né? Mas, pastor Gilmar, uma das coisas que marca hoje a igreja é algo que a Bíblia relata, que mesmo que ela passe por dificuldades, as portas do inferno não prevalecem contra ela. E quando a Bíblia se refere às portas do inferno, quer dizer, todas as artimanhas que Satanás preparar contra a igreja de Cristo, não surgirá efeito sobre ela. Por quê? Porque a igreja é de Cristo. E é Cristo que peleja pela sua igreja contra as astutas ciladas de Satanás e a mantém revestida do poder e da glória que é dele. Então, nesses últimos tempos, eu glorifico a Deus e desejo que continues dessa forma, não te deixe corromper, eu também continuo o mesmo que era lá no passado, e agora, enquanto estávamos falando, me vem na mente, imagina nós juntos, hoje, servindo a Deus, como é que seria, Gilmar? Amém, apóstolo. Naquele tempo era benção porque o senhor é uma pessoa
dinâmica, uma pessoa alegre, uma pessoa que não mede esforço para fazer a obra de Deus, e com sinceridade, com amor. Foi isso que eu quis deixar bem claro no começo aqui do nosso podcast aqui. Claro, porque isso eu aprendi com o Senhor, a sinceridade na obra de Deus, o amor na obra de Deus, o amor das almas e das pessoas. Então, eu acho que seria seria algo assim maravilhoso, né? Porque o Senhor serviu naquele tempo, no ministério que nós servíamos antes, e com certeza hoje, eu tenho certeza que é igual o Caleb, olha, a minha força está maior do que lá do passado. Então, seria melhor, seria um tempo muito produtivo para o reino de Deus, né? A gente sabe que, falando sobre pessoas aqui, a gente sabe que tudo há um tempo para todas as coisas, há um tempo de libertação, há um tempo de regeneração de pessoas, né? E a gente sabe que Deus tem um tempo para cada um, que Deus, ele tem um tempo certo de fazer. Mas é claro que a pessoa também, aquilo que o senhor falou, a pessoa tem que se colocar e querer o agir de Deus. Porque muitas vezes as pessoas estão esperando, quando Deus quiser fazer, Deus faz. Não, Deus quer fazer, Deus está pronto para fazer. Se você se colocar, a gente pode apressar a obra de Deus na nossa vida. É só a gente se colocar na posição. E aí Deus vai ver e vai investir na nossa vida, porque o querer o efetuar vem dele, né? É verdade. Não, eu agora lembrei de a gente estar assim conversando, imagina, depois de tantos anos, não é que isso vai acontecer. Bem, a gente não sabe o dia da manhã, né? É verdade. Isso vai acontecer, mas ver realmente aquilo que Deus está fazendo através da tua vida, o trabalho na cidade que sempre foi a tua cidade, vamos falar, Bienne sempre foi a tua cidade, depois estivemos aí juntos, deixaste o futebol por causa de, né, servir a Deus, não vou servir a Deus, foi uma escolha, né? Eu vou servir a Deus, então vou me dedicar a Deus, vou fazer as coisas a Deus, e o futebol vai ficar secundário. Tanto ficou secundário que hoje já não jogas, né? Não, já há muito tempo parei de jogar, né? Há muito tempo. Eu me lembro que eu parei de jogar futebol já faz um bom tempo, desde 2000, acho que 2005, 2005 para 2004. O senhor veio pastorear, qual foi o ano, pastor? Acho que 2003, foi? Foi. Quando mudamos para aquela nova sala lá em cima, foi mais ou menos nesse tempo, um pouquinho antes, tu tinhas deixado o futebol. Disse, vou deixar o futebol, vou me dedicar mais a Deus e o futebol. E tal. Acho que foi mais ou menos 2004, por aí, 2005, mais ou menos que deve ter deixado o futebol. E às vezes eu quero brincar, mas não tem tempo, né? Então a correria, ela tem sido grande, a gente quer brincar no futebol, mas nem tempo tem, porque grande é a correria, mas o talento não deixa ainda o futebol, ainda tem talento aqui. Eu já não. Eu fui fazer uma caminhada estes dias, meu Deus do céu. Assim, então, tem que fazer um pouquinho de desporto que faz falta. Mas, pastor Gilmar, olha, foi bom ter-te aqui conosco. Olha, eu continuo orando por ti, para que Deus, pela Stephanie, né? Amém. A Stephanie também aí envolvida, aí fico feliz, irmã Becker. Eu acho que conhecemos naquele tempo, esqueci agora o nome da irmã, que se afastou um pouquinho para retornou, como é que ela chamava? A escurinha. Mércia? Não, Mércia não era outra. A Mércia está na igreja lá, não está? A Marta. Marta. A Hilda. A Marta está contigo? Tá congregando conosco aqui, graças a Deus. Passou um tempo fora, mas graças a Deus voltou para Cristo. Está sendo trabalhada lá. Graças a Deus. São pessoas que marcaram também a nossa vida, né? Esses dias eu tive com o pastor Gilberto também em Coimbra, fui visitar ele. O pastor Gilberto esteve aqui conosco também, nos ajudando aqui, foi nosso co-pastor aqui. Tem muito amor para essa família, Gilberto, a Ângela, os filhos, são bênçãos. Os filhos estão agora em Bienne, né? O Ivo está aí e o Rui voltou. O Ivo está aqui, o Rui eu não sei não, mas o Ivo está morando aqui na cidade. O Rui também voltou, está aí agora também. Só o Gilberto tem que estar para cá. Olha, pastor Gilmar, nesses desafios que nós temos, que a igreja está passando nesse momento, eu acredito que a tua fidelidade para com Deus, a tua intimidade com o Senhor, Ele vai te superar em todos eles. Amém. Eu tenho certeza absoluta que
quando buscarmos a Deus, por mais difícil ou que às vezes pareça até intrespassável a situação, o Senhor vai te dirigir, vai te orientar de como fazer. Amém. Sempre bem feito, e nesse propósito que tu tem no coração, continuar sendo a mesma pessoa, porque no teu coração tem um desejo. Sou pastor e quero apresentar a igreja que o Senhor me colocou diante de uma igreja perfeita. Amém. Isso só se pode através da palavra, e eu fico orgulhoso, se é que se pode ter orgulho, diz que orgulho é pecado, né? Mas eu fico orgulhoso de te ver do jeito que tu tá, servindo a Deus, lutando, pelejando, levando vidas à presença do Senhor, ensinando, né, repreendendo, e que Deus te abençoe. E precisando, já sabe, alguma coisa, tocar do outro lado, estamos juntos, somos servos do Senhor, e servimos a esse Deus maravilhoso. Amém, apóstolo. Nós estamos aqui na cidade de Bienne, como o senhor conhece, nós tivemos um tempo no Brasil, pastoreando ali em São Paulo, tivemos ali 6 anos de alguns meses, e voltamos para cá e começamos do zero, né? Começamos do zero, e Deus nos honrou, Deus nos restituiu a igreja, Deus restituiu o povo, e graças a Deus hoje a igreja está aqui, a igreja está de pé, a igreja está vencendo, porque como o senhor falou, a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. E graças a Deus nós temos um grupo de obreiros aqui bons, que estão trabalhando, que são pessoas sinceras, são pessoas que estão dedicadas no trabalho, e aquilo que a gente tem aprendido, que aprendemos com o Senhor, com os outros pastores que passaram, nós estamos colocando aqui em prática e levantando outros, né? Colocando outros, deixando aqui discípulos e um legado, passando esse legado, e com certeza Deus há de multiplicar mais e mais essa obra aqui de Bienne. Nós estamos com um projeto também de abrir outras congregações, se assim Deus permitir, tudo dentro da vontade de Deus, porque sabemos que a grande é a seara, e a seara precisa de ceifeiros, de obreiros, e Deus tem nos dado aqui pessoas dispostas para trabalhar, e a gente está, como o senhor teve aqui, na época que nós estávamos no Ministério do Belém, vou aqui citar o nome, e abrimos igrejas, e a igreja multiplicou, mas às vezes até de uma forma que Deus sabe, mas hoje nosso coração sempre foi o coração para a alma, sempre foi o coração de ver pessoas libertas, tanto é que o nosso ministério é a Assembleia de Deus, de restauração em Cristo, de vidas restauradas, de famílias restauradas, de pessoas que estavam nas drogas, na prostituição, perdido, na angústia, sabe, em depressão, pessoas têm encontro com Deus, se liberta, têm encontro com Cristo, viver uma vida com Cristo, viver uma vida, essa vida de paz, essa vida em abundância, da parte de Deus para essas pessoas. Então nós corremos atrás dessas almas, dessas pessoas, e se esforçando para que elas possam desfrutar do reino de Deus que está entre nós. Amém. Amém. Antes de nós encerrarmos e orar, olha, eu quero dizer, povo de Bienne, Igreja Restauração em Cristo, vocês têm um pastor, amo o seu pastor, é um pastor com um coração gigantesco, né? Eu conheço o pastor Gilmar, não é de agora, e o trabalho que ele tem feito não é de agora, é um trabalho que vem desde o começo, e ele tem se esforçado, Deus tem abençoado a vida dele, e vocês estão de parabéns por ter um pastor como vocês têm. Pastor que zela pelas vossas vidas, ame o pastor, ame a casa do pastor, né, também, a Stephanie, e pastor Gilmar, eu quero orar por ti, Amém. orar pela igreja que tu está servindo, foi um prazer ter-te aqui conosco. Vamos deixar assim, nos pensar, queria mais, vai ter mais, nós vamos ter mais oportunidade de estar aqui junto e conversar, será uma bênção maravilhosa. Mas, bem, dê as mãos com o pastor Gilmar, vocês têm tudo para conquistar essa cidade, é promessa de Deus na vida do pastor Gilmar, também aí nos arredores de Bienne, Solothurn, enfim, de outros ali mesmo, Berne. Então vocês têm tudo, mãos dadas, servindo a esse Deus maravilhoso, na orientação do servo do Senhor, vocês realmente vão chegar mais longe.
chegar mais longe. Tem pessoas que dizem eu quero perguntas, só que eu vou ter que dizer que eu tenho um compromisso às 18 horas agora, por isso é que a gente pergunta, a gente vai voltar para estarmos uma vez mais sobre essas perguntas. Amém. Né? Mas foi um prazer ter aqui conosco, deixar assim, porque as pessoas vão entender. Um gostinho de quero mais. Quero mais. E dentro da tua disponibilidade, a gente pode marcar outra e vamos aqui. Então vamos falar só das perguntas. Quem quiser fazer perguntas depois de uma live, quando for aí o teu tempo mais livre, a gente pode fazer isso. Amém. Amém. Anja está dizendo, estou chegando em Viena. Tá chegando. Amém. Manda ela vir para cá, né? Que a missionária Ângela é benção. Essa família é abençoada. Amo muito. Benção mesmo. Meus amados, Deus abençoe a todos. Pastor Gilmar, muito obrigado por estar conosco. Amém. Deixa de Viena estar parabéns e vamos levantar um clamor orando ao Senhor antes de nós. Amém. Querido eterno Deus, sim, somos gratos. Em nome de Jesus. Obrigado por essa oportunidade. Louvamos, Senhor. Deus, dividindo, Senhor, essa tela, falando das coisas. Obrigado, Deus amado. Ó Deus, está aí a vida do servo, a vida do pastor Gilmar, Senhor, um homem que tem trabalhado incansavelmente na obra, Senhor. O Senhor tem sustentado ele, o Senhor tem ajudado ele, o Senhor tem fortalecido ele. Continua, Senhor, direcionando seus passos, continua usando o Senhor, ó Pai, nessa obra linda e maravilhosa que ele está realizando na cidade de Viena. Abençoa a igreja Restauração em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos, abençoa os novos convertidos, abençoa os obreiros, abençoa, Senhor, o corpo de Cristo naquele lugar, que haja multiplicação, Senhor, que haja um crescimento, Senhor, e que o teu nome seja glorificado. Pai, em nome de Jesus, que cada um seja essa luz verdadeira, brilhante naquela cidade, e o sal que tempera, Senhor Jesus, que vida, Senhor da glória. Possa, Senhor, ó Pai, desejar, ó Deus, sim, ó Deus, seguir e servir esse Deus, Espírito Santo, Pai, no nome de Jesus, nós queremos abençoar também, Senhor, ó Deus, todos os departamentos da tua casa, Senhor, é o que nós pedimos e já te agradecemos, no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Obrigado, apóstolo. Obrigado e até a próxima, em nome de Jesus. Quando eu for aí, eu te aviso, vamos estar aí juntos, vou dar um glória a Deus e juntamente com você. Sim, passar mais tempo aqui conosco. Eu já prego menos tu, mas glória a Deus, continua. Nada, isso aí tem um poço. Deus abençoe, pastor. Um abraço a todos, tá? Um abraço, apóstolo. Deus abençoe. Paz, Senhor. Tchau, tchau. Obrigado, Deus abençoe. A paz, tchau.